Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Souza e esse é o canal Como Que Faz. No vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa série que a gente tem feito aí a respeito de apresentações Google e eu vou retomar aquele conteúdo que vocês tinham me perguntado bastante, que é como fazer os fundos para o Jamboard. Então se você quer aprender um pouquinho mais sobre essa ferramenta e como a gente pode estar inovando, tanto utilizando apresentações Google como o Jamboard, fica aqui que esse vídeo é para você. E não se esqueça, pessoal, a gente está na meta aí dos 10 mil inscritos, então ajudem a gente aí a chegar. Eu tenho uma estimativa aqui do YouTube que 70% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritos e não custa nada. Basta clicar nesse botão vermelho que tem aqui embaixo, inscreva-se, ou nessa bolinha que tem aqui, ó, que vocês vão conseguir se inscrever, tá? É gratuito, vocês ajudam o canal e isso me apoia muito a continuar com esses vídeos. Não se esqueça também de compartilhar com seus colegas, deixar o gostei e algum comentário aqui embaixo. Inclusive, falando em comentários, queria pedir desculpas pelo áudio do último vídeo e é justamente através dos comentários que eu tenho esse feedback de vocês. Algumas pessoas comentaram lá que o áudio de fundo estava meio alto, né? Então já vou baixar para esse vídeo aqui e a gente vai melhorando assim com os comentários de vocês, combinado? Ah, e um outro aviso super importante. Nós vamos dar um recesso, porque eu acho que todo mundo merece, de 2 semanas. Então os vídeos agora só voltam lá em agosto, que é mais ou menos o período de recesso que a gente tem aqui na rede estadual de Minas Gerais. Eu acho que é hora de todo mundo descansar, desconectar, desligar um pouquinho aí das tecnologias. Então esse mês a gente não vai ter o nosso workshop, tá? Porque geralmente ele era no final do mês, mas a gente volta em agosto falando ainda sobre apresentações Google, com outras extensões, outros complementos. E em seguida a gente vai falar sobre o Canva, que é um tema muito pedido. Bom, então se você quer saber como criar fundos interessantes para o seu Google Jamboard, roda a vinheta. Bom pessoal, então estou aqui de volta na nossa tela de tutorial, naquele slide que eu tinha utilizado para mostrar para vocês nos outros vídeos. Se você não viu, vou deixar no izinho aqui do lado para você acompanhar os nossos vídeos. E hoje eu vou falar sobre os fundos do Jamboard, que muita gente já estava me perguntando, porque eu já tinha mostrado aquele exemplo de atividades que está lá no meu site. Se você não conhece, entra lá www.eduiação.com, que você tem um material lá para Jamboard disponível para download, que você pode editar à vontade, usar nas suas aulas ou fazer a sua cópia e gerar aí o seu personalizado do jeito que você quiser, tá bom? Então vou mostrar para vocês como que eu faço os fundos, porque lembre que no vídeo do Jamboard eu tinha falado que se você não quiser que o aluno mexa, arraste alguma coisa, é interessante você colocar uma imagem de fundo, e para isso eu sugeri utilizar o Apresentações Google. Então vou entrar aqui agora nesse outro arquivo, ó, que vocês estão vendo, inclusive que já tem uma história em quadrinho que eu estava preparando para vocês, e todos os outros fundos que eu utilizei lá, tá vendo? Então muitos desses aqui vocês já devem conhecer. Então tá tudo aqui, esses são os exemplos que eu utilizo e eu faço tudo aqui pelo Apresentações Google, tá bom? Então olha só, jogo da memória. Vocês viram lá que eu fiz um joguinho da memória. Para quem não conhece, esse aqui é o joguinho da memória, tá vendo? Então essa parte aqui, ó, ela é fixa, o aluno não consegue arrastar, e o deposite a sua carta também é fixo. E as cartinhas, ó, eu arrasto para tirar e colocar ali, tá bom? Do jeito que eu bem quiser. Então o que que eu fiz? Eu vim aqui e escrevi jogo da memória com uma caixa de texto, como a gente já viu nos vídeos anteriores, basta eu vir aqui em caixa de texto. E aqui eu utilizei aquelas formas geométricas que eu falei para vocês, então eu utilizei a forma aqui dos retângulos com os cantos arredondados e escrevi dentro dela. Mudei as cores, né, para ficar parecido com as cores lá do Jamboard e tá feito. Aí basta eu baixar e colocar lá. Daqui a pouco eu mostro para vocês, a gente recapitula como que a gente faz isso, tá bom? A cruzadinha, que fez muito sucesso, né? Muita gente me perguntando, que muita gente gosta de trabalhar com cruzadinha. Então aqui, pessoal, para fazer a sua cruzadinha, você pode pegar ela pronta em algum site, né? Sempre bom dar os créditos, tá? Ou criar a sua. Eu sempre prefiro criar as minhas, né? Então o que que eu fiz? Aqui nós temos duas formas de você criar a sua cruzadinha. Ou você pode vir aqui e criar formas, por exemplo, ao utilizar os quadradinhos. Então eu posso criar aqui o quadradinho e deixar aí com o fundo branco, né? E a borda da cor que eu quiser. Ali, por exemplo, eu deixei um tom avermelhadinho, que são as cores do canal. Posso vir aqui, ó, em formatação. Para garantir que realmente está na forma quadrada, eu posso mudar aqui, ó. Tá vendo que não está? Então eu venho aqui e ajusto, ó. Tiro a proporção e venho aqui e ajusto, né? Então agora ficou quadradinho, eu posso bloquear a proporção e tá aqui. Então eu posso fazer isso
ir copiando aqui os quadradinhos e encaixando, ó, tá vendo? Então você pode ir criando desta forma, que aí você escolhe, tá vendo? E fica até direitinho, é uma possibilidade. Ou você pode utilizar uma tabela, tá? Deixa eu colocar aqui um novo slide para vocês verem como que eu fiz. Então olha só, eu venho aqui em inserir tabela e coloco uma tabela bem grande, ó. Vou colocar uma 10 por 10 aqui só pra gente brincar um pouquinho, tá? Ah, mas ela não ficou quadradinha, tudo bem. O que a gente pode fazer então? Eu posso vir aqui, ó, e diminuindo, tá vendo? Até que as células fiquem quadradinhas. Então tá aqui, pessoal. Não ficou perfeitinho, mas só para vocês entenderem a ideia, né? Então acho que às vezes para muitas pessoas a ideia de montar os quadradinhos vai ser um pouco melhor. Então aqui eu posso escrever as palavras que eu quero, tá? Então só pra gente ter a noção de quantas linhas vou gastar. Então, por exemplo, aqui, ó, abacate. Aí você pode aqui centralizar, aumentar a fonte. Lembrando que você pode deixar ela centralizadinha dentro do quadradinho, dessa forma, tá vendo? Pode aumentar aqui, ó, pra ficar certinho. Centralizo também no meio, então aqui eu já tenho. Como que eu faço para ficar então dessa forma aqui, que só as linhas que eu quero apareçam, tá? Eu posso vir aqui, ó, selecionar toda a minha tabela, venho aqui, ó, na linha, deixo tudo transparente, depois eu marco somente os quadradinhos que eu quero que apareçam, né? Venho aqui na cor, ó, vou colocar aquela cor personalizada e tá aí, ó. Então fica muito mais fácil no meu entendimento, né? Depois que você regularizou ali o tamanho da tabela, fica muito mais fácil de você fazer. Lógico, você vai fazer isso aqui somente depois que já tiver todas as palavras prontas encaixadinhas, tá vendo? Então duas possibilidades aí para cruzadinha. Ou você utiliza a tabela, ou você utiliza os quadradinhos, tá vendo? Ah, e detalhe, vamos supor que um quadradinho ficou um pouquinho assim desalinhado, ó. Né? Eu tenho agonia disso, né? E eu sei que muitos de vocês vão ter também, ainda mais numa cruzadinha. O que você pode fazer? Você seleciona as formas, vem aqui em organizar, alinhar e ao meio. E aí ele já te faz, ó, certinho, ficar tudo alinhado. Então você não precisa nem sofrer para ficar alinhando esses quadradinhos não, tá bom? Dica show essa, não é? Bom, os números aqui também estão dentro de um quadradinho, ó, vocês estão vendo que é uma tabela, deixa eu voltar a cor aqui só para vocês verem, eu vou colocar a cor em todas agora, ó, só para vocês verem como que vai ficar, ó. Então tá vendo que era de fato uma tabela? Os números estão dentro de uma célula, e as frutas aqui, pessoal, são justamente daquele complemento que eu mostrei no vídeo anterior. Então eu venho aqui em complementos, Icons for Slides and Docs, vai abrir aí o Fleticon, né, que eu tinha indicado para vocês. E olha aqui as minhas frutinhas aqui, tá vendo? Então quando eu falei que eu utilizo mesmo. Beleza, né? Falamos aqui, né, da cruzadinha. Vamos falar então do jogo da dama, ou do xadrez, ou qualquer outro jogo de tabuleiro. Aqui, gente, basicamente é a mesma coisa. É uma tabela, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo que tá no modo tabela. Eu preenchi cada célula aqui de uma cor. Como que eu faço isso? Ó, vou usar esse mesmo exemplo aqui, ó. Vou apagar o abacate. Vamos supor que esse aqui seja, então, o meu jogo, o meu tabuleiro aí. O que eu vou fazer? Clico aqui, ó, vou colocar a cor vermelha, que é a cor lá, né, das artes aqui do canal. Vou colocar a linha branca para dar uma destacada aqui, eu posso deixar ela até mais grossinha, né, e isso mais evidente. E agora o que eu vou fazendo? Eu vou trocando a das outras células aqui, tá vendo? Então, dessa forma, eu consigo fazer o meu tabuleiro. Dá trabalho? Dá trabalho. Precisava fazer com essas duas cores? Não, eu poderia ter feito com uma cor só e deixado branco, como normalmente é um tabuleiro, né? Mas a gente quer fazer as coisas personalizadas, dá um pouquinho de trabalho. Mas é uma única vez que você vai fazer e você sempre tem esse padrão aí para estar utilizando, combinado? Essa outra arte aqui, que nem eu já falei para vocês, né, lá nos vídeos, eu utilizei ela justamente vindo aí do Canva, inclusive é o tema aí dos nossos próximos vídeos. Assim que a gente acabar apresentações Google, a gente vai falar sobre Canva, que muita gente tem pedido, e lá tem altas atividades prontas que você pode estar utilizando, tá? Então isso aqui foi direto do Canva. Esse caça-sílabas aqui, que eu mostrei lá pra vocês, inclusive se vocês forem aqui no exemplo de atividade, vocês vão ver que lá tá vermelho, né? Deixa eu achar o caça-sílabas aqui. Olha aqui, aqui tá vermelho.
Por que dessa cor, né? Porque aqui, ó, lembra qual que é a ideia? Você pegar a lupa e ir procurando as sílabas aqui para formar a palavra, ou as palavras, né? O máximo de palavras possíveis, tá vendo? Então fica parecendo quase que mágica. E para funcionar, aqui que eu tinha mostrado para vocês lá no vídeo do Jamboard. A gente precisa utilizar aqui uma das 6 cores que o Jamboard tem de padrão, que são essas aqui, tá vendo? Ó, se você clicar aqui na caneta, a gente tem essas 6 cores, né? Esse preto, esse azul, o verde, o vermelho, o amarelo e o branco. Então o que eu fiz? Eu venho aqui ó, com o meu Color Dropper, né, que eu já mostrei inclusive no outro vídeo anterior a esse, falando sobre ele, e clico aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, cliquei no verde, ó, ele já me deu o código hexadecimal aqui do verde. Eu venho aqui e mudo a cor desse plano de fundo, que foi o que eu fiz, ó, cor personalizada, e colo o código aqui, tá? Então basicamente é assim que a gente faz aquela brincadeira das palavras escondidas lá do caça-sílabas. Labirintos, você pode pegar qualquer um aí na internet, mas lembre-se de dar os créditos, tá? Ou cria você mesmo, né? Se vocês já viram aí, dá pra fazer com tabela, dá pra fazer com linhas, dá pra fazer do jeito que você quiser. Esse aqui que é o quadro Kanban, né? De novo, ícones aqui do Flat Icon, tá? Texto escrito aqui em caixa de texto normal, tá vendo? Ó, textos normais. E linhas feitas aqui pelo recurso de linha, tá bom? Então, basicamente foi assim que eu fiz e você pode utilizar. Inclusive aquele, né, de fazer uma dinâmica de interação entre as disciplinas. Então aqui, ó, linguagens, matemática, biológicas e humanas são caixas de texto e os ícones novamente são do Pletico. Então eu utilizo muito essa ferramenta. E as linhas, como eu falei para vocês, ferramenta, linha, tá? Aqui é aquele de relacionar o nome à imagem, então só para vocês verem que tinha aqui também, ó. Então nesse aqui, ó, que eu coloquei uma imagem dos biomas e aqui os post-its, né, com o nome de cada um deles. Então também é uma outra possibilidade. Ou até mesmo esse aqui também dos sistemas, né? Então vocês estão vendo que eu tenho dois aqui de relacione nome à imagem, tá vendo? Vocês podem dar uma incrementada a mais, que nem eu falei ali, vocês viram que eu utilizei quase sempre o fundo branco, né, ó. Eu acho o fundo branco mais interessante porque fica menos poluído, até porque eu vou pegar outras coisas coloridas, tá vendo? Mas aqui, ó, e detalhe que nada disso é arrastável porque tá como imagem de fundo, certo? Agora, se você quiser fazer algo mais colorido assim, né? Ou, por exemplo, que nem eu estava colocando aqui um jogo da memória, você pode baixar essa imagem, aí tem sites, né? Inclusive eu vou indicar aqui um hoje para vocês que tem esses fundos bonitos que você pode estar utilizando também de forma gratuita, mas você precisa atribuir aí quais são os autores. Escreve por cima e o restante você cria lá. Lembrando que aqui no Apresentações Google, você vai criar o fundo, ou seja, o que você não quer que o aluno interaja, que ele tire do lugar, tá bom? E aqui eu trouxe por último, ó, que é o último modelo que eu coloquei lá no meu exemplo de atividade, que é a questão de história em quadrinho, então uma história em quadrinho interativa. De novo, gente, aqui é só uma ideia para vocês, vocês podem criar do jeito que vocês quiserem. Então o que eu fiz, ó? Eu coloquei aqui o texto, né, procurando insetos, já com aquela cor que a gente selecionou, né, para ficar as cores padrões aí do Jamboard. Coloquei essa figura aqui, que é da nossa outra extensão que a gente mostrou também no vídeo anterior, que é justamente o Bitmoji. Então, ó, se eu vier aqui no Bitmoji, vocês vão ver que essa imagem está aqui nos meus recentes, ó. Então ela já tem inclusive esse fundo de florestinha. Vocês devem ter percebido que eu troquei a roupa do meu personagem justamente para se adequar também mais ao contexto da história. Então você pode fazer isso direto lá no seu aplicativo. E aqui, ó, essas imagens de fundo são imagens bonitas, tá vendo? Coloridas, na forma parecida aí de um cartoon. E todas elas, pessoal, eu peguei no site chamado Freepik, tá? Então eu venho aqui, ó, esse aqui é o site, o Freepik, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E você vai achar um banco de imagens muito bom. Geralmente a gente procura aí por imagens com um termo em inglês e depois seleciona ali para filtrar como vetor. Então eu vim aqui, ó, então essa imagem é aquela que eu utilizei, né, tá aqui o autor, BRGFX, e aqui vocês vão ver que tem outras, essa aqui também eu utilizei, tá vendo? E geralmente uma puxa a outra, então você não precisa ficar procurando muito. Então aqui, ó, do mesmo autor, essa outra eu também utilizei, então BRGFX, e assim a gente vai fazendo. Então percebam que inclusive eu coloquei aqui os créditos, ó, porque isso é importante para você pesquisar, né? Então eu vou fechar aqui, ó. Eu venho aqui na página inicial, eu posso pesquisar aqui, ó, por forest.
que seria o termo em inglês, né? E aqui, ó, nos filtros, se não tiver aberto, você vem aqui em filtros e coloca aqui vectors, né? Que são os vetores, as imagens vetorizadas, que são normalmente essas imagens que parecem desenhos, tá vendo? E aí você tem várias que você pode escolher, né? Então eu já achei essa primeira, gostei. Já tem aqui o autor, e aí já vai me puxando outras aqui, tá vendo? Então, isso facilita muito na hora de você criar os seus cenários. Você clica aqui em Download, ele vai baixar, você vem aqui ó, Free Download, lembrando que a atribuição é requerida, ou seja, você tem que dar os créditos pro autor, por isso que eu coloquei lá, né, aqui o autor, tá vendo? E você depois coloca aqui essas imagens de fundo. Para aparecer história em quadrinho, o que eu coloquei? Bordas, né, então tem cor da borda que eu coloquei preta, coloquei aqui a espessura 8 para ficar um pouquinho mais grossa, tá vendo? E aí eu coloquei aqui, ó, os animais são também do Flatify. Então, por exemplo, aqui eu peguei esse Bitmoji, justamente com eu enrolado aí, né, numa serpente, numa cobra. Olha só, que tem aqui também, tá? Ou seja, você pode estar aproveitando o que já tem lá. É lógico que aqui eu coloquei dessa forma justamente para não ficar tão fácil, né? Porque a ideia é procurar os insetos. Então, talvez o aluno ele vai vir aqui colocar cobra, peixe, minhoca, aranha, e esses não são de fato insetos, né? Então por isso que a gente tem que dar uma dificultada aí. Mas aqui, ó, a intenção é que eles coloquem em cada um dos balãozinhos, lembrando que esses balões a gente já mostrou também, são aqui em formas, textos explicativos, eles estão aqui, tá vendo? Aqui você pode colocar então, ó, encontrei uma joaninha, né? Nesse aqui, encontrei abelhas. Nesse aqui, encontrei aqui ó, um gafanhoto, né? Encontrei aqui uma borboleta. Então você coloca aí como você bem preferir, tá bom? Depois de você criar o seu cenário com tudo que você quer que o aluno não mexa, o que você vai fazer? Só relembrando, vem aqui em arquivo, fazer o download, imagem PNG. Ó, vai baixar aí o arquivo, vai aparecer aqui no canto, vocês não devem ter visto, mas aparecem aqui. Depois eu vou lá no meu Jamboard, então vem aqui, por exemplo, ó, aqui o modelo esse que eu utilizei, tá? Eu venho aqui, ó, posso criar um outro novo, só para vocês verem, tá? Quadradinho. Venho aqui definir plano de fundo, imagem, e procuro a imagem direto no meu computador. E eu sei que é essa aqui porque foi a última que eu baixei. Então, tá aqui, ó, tá carregando o arquivo. E aquilo que eu falei para vocês, ó, ele encaixa quase que perfeitamente. São partes aí que o aluno não consegue arrastar. Então você consegue agora interagir. Inclusive nesse outro aqui, ó, eu comecei a colocar, ó, achei uma joaninha. Então tá aqui, ó. Então ele pode colocar, tá vendo? Então ele pode fazer isso com todas, né? E aí você tem uma aula mais dinâmica, mais interativa. Lembrando que aqui, de novo, né? É só um exemplo voltado para minha área de ciências. Você pode realmente criar personagens, você pode criar diálogos, histórias e coisas do tipo, tá bom? Então, acho que é mais para motivar e incentivar vocês, mostrando que realmente o Jamboard, juntamente com apresentações Google, a gente tem inúmeras possibilidades. Então tá aí, pessoal, mais uma forma de vocês inovarem nas suas aulas, tanto com apresentações Google, tanto com o Jamboard. E não se esqueçam que agora a gente vai dar um recesso aí de 2 semanas, que eu acho que todo mundo merece descansar, desligar dessas tecnologias educacionais, curtir a família, né? Revigorar o espírito para a gente voltar aí no segundo semestre. Então o canal vai dar uma pausa de 2 semanas, que é o período de recesso aí na rede estadual de Minas Gerais, e a gente volta então em agosto. Provavelmente com algumas novidades, porque né, sempre tem aquelas mudanças de horários, né? Então talvez os nossos workshops vão ter que passar por uma reformulação, mas no mais a gente vai continuar com o nosso trabalho, continuando ainda com os complementos e extensões aqui para o Apresentações Google, e em seguida a gente faz um workshop sobre isso e depois a gente vai lá para o Canva, né, que muita gente está me pedindo esse conteúdo aqui no canal, combinado? Bom, se você aprendeu algo novo nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, a gente está correndo atrás da meta dos 10 mil inscritos. Deixa o like aqui embaixo, compartilha com seus colegas e comenta alguma coisa aqui que você queira ver nos próximos vídeos. Eu espero te ver na próxima. Até mais. Tchau, tchau.